Queridos, durante esse mês de janeiro, como a gente tem anunciado, estamos trabalhando temas dentro daquilo que Deus colocou no coração da gente para trabalhar a vida da igreja no ano de 2024. E a palavra de $1 milhão, qual é? Restauração. Restauração. Então, hoje nós temos o prazer de receber um dos filhos dessa igreja, que hoje é pastor lá no Piauí e que vai estar ministrando para nós esta aula especial. Antes, as crianças vão ter o seu momento e vamos levar as crianças lá para a salinha para que elas possam ter as suas atividades, estudar, ter o seu lanchinho, as suas brincadeiras também. Então, leva a criançada para lá. Reverendo Alci, por favor. Acho que poucos aqui não conhecem o reverendo Alci. Alci, membro dessa igreja, foi para o seminário presbiteriano Teresina, se formou lá e depois ficou servindo ao Senhor lá no norte, ali é quase norte, no nordeste mesmo, Teresina, aquela região do Piauí. Hoje está em Teresina, pastoreando lá uma igreja. A gente louva a Deus pela vida dele. E a Rafinha está ali, querida, e o Diogo e a menininha, Lívia foi para a classe, A Lívia foi para a classe. Então, Diogo está um rapazinho ali, ó. Cresceu, bonitão. Sejam bem-vindos, tanto você, Alci, quanto a sua família. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém. O pastor cometeu uma grande gafe agora. Chamar meu filho de bonitão. Vai ficar dizendo o dia todo que é bonitão, viu, pastor? Irmãos, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. É de fato um motivo de gratidão a Deus, poder compartilhar a palavra. E o pastor me propôs esse tema que vocês têm meditado aí esse mês. Deus nos conduza com graça essa manhã. Rapidamente, para aqueles que não conhecem a minha família, nós passamos 7 anos no Pará. Fomos enviados primeiramente pela Igreja Presbiteriana Memorial para o seminário em Teresina. Em seguida fui recebido pelo presbitério e por ele também enviado. E depois que aqui o nosso presbitério, eu imagino que seja o mesmo, o presbitério da Paraíba, pastor? Não teve campo para mim. Eu passei 7 anos no Pará, em 3 cidades diferentes. Ali o campo é muito vasto, então eu e mais 2 colegas dividíamos 12 campos. Então a gente esteve com eles trabalhando ali por 7 anos e agora estou 7 anos no Piauí. Tendo passado 4 anos no interior, estou agora no meu 3º ano na capital, em Teresina, na Igreja Presbiteriana do Jockey. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Eu quero ler com vocês apenas os versículos 9 e 10. 1 de Pedro 2, versículos 9 e 10. Que assim dizem os versículos: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós aqui estamos sedentos pela Tua palavra, confiados no Senhor, desejosos de termos nossas mentes esclarecidas para que a Tua palavra seja sedimentada
em nosso coração, Deus. E nós pedimos que o operar dele, do Espírito Santo, seja eficaz em nossas vidas, de sorte que, tendo entendido a Tua Santa Escritura, nós nos admiremos ainda mais de quão bela é a Tua revelação, que responde perguntas tão essenciais à nossa existência e caminhada até que cheguemos na cidade celestial. E assim, que com as respostas retiradas da Escritura, o Senhor nos faça deslumbrar com relação ao Teu amor com que o Senhor nos ama. Obrigado porque, apesar de sermos quem somos, pobres, pecadores, o Senhor olhou-nos com olhar de amor e nos redimiu pela graça. Que tudo isso seja visto por nós aqui agora, através da Tua Santa Escritura. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acredito que você deva concordar comigo que há uma crise de identidade, de um modo geral, no mundo, certo? Todavia, nós não deveríamos estranhar que incrédulos tenham crise de identidade, por uma razão muito simples. A verdade é que um incrédulo, um descrente, não sabe exatamente quem é, não sabe exatamente de onde está indo, para onde está indo, ele não tem olhos espirituais para entender a revelação, razão pela qual, literalmente, eles estão perdidos neste mundo. Me recordo, por exemplo, de uma situação totalmente comum em Teresina, no meu período de seminarista, que era resultado do clima ameno de Teresina, como vocês bem sabem, né? Naquele nosso clima de 40, 45 e até 47 graus, nada melhor do que uma coca gelada depois do almoço. E todo santo dia nós íamos no mesmo percurso, passávamos pelo mesmo muro e lá haviam inscrições das perguntas existenciais, né? Quem eu sou? De onde estou indo? De onde parti? Para onde estou indo? Essa é a pergunta que todo incrédulo faz. Ciente ou não, ele está em busca de respostas para essa pergunta. O que deve nos assustar, na verdade, é o fato de que cristãos estão tendo crise de identidade. O que deve fazer com que a igreja do Senhor se envergonhe é o fato de que há muito cristão dizendo quem eu sou, de onde parti, para onde estou indo, o que estou fazendo neste mundo. E, obviamente, as Escrituras respondem tudo isso, mas bastava, por exemplo, que eles lessem John Bunyan, o peregrino, para entender que todo cristão é um peregrino, que saiu de que cidade? Cidade da destruição, e está peregrinando neste mundo rumo à cidade celestial. Assim sou eu e assim é você. Mas qual é a grande tentação pela qual eu e você passamos nessa existência? É passarmos por crises de identidade. Esquecer quem somos, procurar nessa existência modelo, padrão de vida para mim, para você, fora da Escritura, e cairmos nos erros dos israelitas que foram tão alertados pelo Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, primeiramente, em Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. E observe o que... Deuteronômio 32 não. Vamos para Deuteronômio 12. Texto mais apropriado. Vamos ler apenas 2 versículos aqui. Os versículos 29 e 30, que dizem assim: Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações, para as quais vais, para possuí-las, e as desapossares, e habitareis na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos deuses, dizendo: assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Esse é o grande alerta dos israelitas para os israelitas que estavam em que contexto? Eles estavam prestes a entrar
na terra que mana leite e mel, em Canaã, como você muito bem sabe, e eles teriam que desapossar aquela terra. Deus havia garantido que aquela terra seria dos israelitas, mas uma grande tentação que eles teriam era o quê? Não desapossá-la completamente, como eu e você sabemos que de fato foi isso que aconteceu. Olhar para os povos daquela terra, se esquecer da sua verdadeira identidade. E qual era a sua verdadeira identidade? Aquela que herdaram do Deus que salvou Abrão de Ur dos Caldeus, aquele Deus que havia, por exemplo, no deserto, deixado o povo por um tempo esperando ele, quando Moisés e Arão subiu ao pico do monte, particularmente Moisés, e disse o quê? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Em outras palavras, essa expressão é: vocês eram escravos de um senhor de escravos mau. Eu libertei vocês desse senhor de escravos mau. Agora vocês são meus e vocês estão peregrinando. E peregrinando para que vocês habitem numa terra que eu lhes prometi, e na terra na qual eu irei ter uma comunhão plena com vocês. Vocês buscarão a minha face nessa terra e eu me deixarei encontrar. E lá nós teremos essa plena e íntima comunhão. Os israelitas deveriam saber: éramos escravos de um senhor de escravos mau, mas não somos mais. Agora somos escravos de um Senhor bondoso que nos salvou e nos redimiu. Por enquanto somos peregrinos, mas um dia habitaremos na terra que o Senhor nos prometeu. E ali não poderemos o quê? Imitar aqueles que da terra devemos expulsar. E meus irmãos, essa foi uma demanda tão presente na vida do povo de Deus, que na nova aliança agora, Tiago, no capítulo 4, nos diz assim, Tiago 4, versículo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu tenho um propósito com essa minha introdução, irmãos. O ponto é comum que o incrédulo tenha crise de identidade? Não é comum, é esperado, é natural. Não devemos nos assustar, incrédulos em crises existenciais. Eles não são filhos, eles não pertencem ao Senhor da existência. Logo, eles não sabem o lugar exato deles neste mundo. Eles não concebem quem são de fato, de onde vieram, para onde estão indo. Leia, por exemplo, um outro livro ignorado de John Bunyan, que todos deveríamos ler, para você perceber isso no protagonista deste livro, A Jornada para o Inferno. Se o peregrino conta a história do cristão que sai da cidade celestial, sai da cidade da destruição, peregrina até a cidade celestial, o outro livro dele, A Jornada para o Inferno, fala sobre o Senhor mau. Este é o protagonista dessa segunda novela de John Bunyan. E basicamente vai ser demonstrado que este é um homem que está em todo o tempo refestelando-se no pecado, porque ao pecado pertence, sem saber exatamente qual é o sentido da vida dele neste mundo, senão gozar dos prazeres desta vida. É comum ao incrédulo isso. Mas o espantoso é cristãos passarem por crises de existência. Eles sabem quem eram no passado. Eles devem se recordar do que nos diz Paulo em outro texto: vocês foram transportados para o reino do Filho do meu amor, diz Paulo. O ponto é, sabemos quem somos. Não devemos ter dúvidas a respeito do lugar onde habitaremos. Tudo isso deve ser significativo para mim e para você. Mas por que isso acontece? Acho que essa é a pergunta. Por que eu me pergunto como crente quem eu sou? De fato irei para o céu? Sou um homem ou uma mulher realmente salva? Ou mais, como foi proposto pelo pastor Aguinaldo no subtítulo do tema da aula de hoje: para que eu sou o que sou? Não basta saber o que eu sou, mas
com que finalidade eu piso a planta dos pés nesta existência? Para ganhar mundos e fundos? Para ser o melhor profissional da minha área? Para acumular tesouros desta vida e deixar meus filhos e netos e talvez bisnetos com a ganha-vida de tamanha herança que deixarei para eles? Com que fim eu estou aqui? O ponto, queridos, é que tudo isso tem a ver com eu e você refletindo na salvação que recebemos em Cristo Jesus. E é isso que eu quero meditar com vocês hoje. Esse texto que nós lemos, 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 9 ao 10, é exatamente Pedro dizendo quem era exatamente aquele povo para quem ele se dirigia, mas depois de uma trajetória de várias exortações dadas por Pedro. Por essa razão, permita-me gastar um pouquinho de tempo mostrando como Pedro chega nos versículos 9 e 10. Eu quero ter com vocês aqui uma visão panorâmica do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 8, para que você entenda que os versículos 9 e 10 não caíram de paraquedas aqui. Há um porquê Paulo dizer, vós, porém, sois raça eleita. Então, vamos tentar entender isso muito brevemente. Observe que logo no início, versículos 1 e 2 do capítulo 1, Pedro começa a sua epístola com uma saudação na qual ele de imediato indica quem são aqueles para que ele escreve. Veja aí versículo 1, forasteiros da dispersão. Ou seja, esse público para quem Pedro escreve eram peregrinos, como eu e você. Mas eram peregrinos não só no aspecto espiritual, como eu e você somos, mas eram peregrinos em um aspecto físico, circunstancial e material. Ou seja, estes eram homens e mulheres que foram perseguidos por causa da sua fé, razão pela qual precisaram fugir de sua região, talvez Jerusalém, não sabemos muito certo quanto a isso. Há talvez também a possibilidade de que essa epístola é escrita não só para judeus cristianizados, mas uma mescla de gentios e judeus, o verdadeiro Israel de Deus, por assim dizer, e eles eram forasteiros da dispersão, exatamente porque estavam dispersos, né? A dispersão é a ideia de separação, a ideia de um povo que foi afastado de sua origem por uma razão não especificada aqui por Pedro, mas sabemos muito bem, eles eram perseguidos por sua fé, então fugiram, deixaram para trás casa, se afastaram talvez de sua família, e agora eram, por assim dizer, forasteiros da dispersão nessa região, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mas ele também identifica esses homens e mulheres como homens e mulheres eleitos. Mas vejam bem, eu não vou ler todo o versículo 2, apenas observe isso em casa, talvez, eleitos com um fim, em santificação e para a obediência. Eu amo esses versículos da Escritura, porque eles calam a boca daquele crente carnal que diz, uma vez salvo, salvo para sempre? Sim. Uma vez salvo, salvo para sempre. Excelente. Então deixa eu gozar do mundo, vou desfrutar das benesses desta vida, um dia eu volto para a igreja. Perceba, se você é um eleito, você é eleito para ser santo. E você é eleito para ser santo, que significa dizer em obediência à palavra de Cristo. Então Pedro está sendo muito específico, eu estou escrevendo para aqueles que fugiram, porque foram perseguidos, estes que são eleitos em santificação para a obediência. Aí ele dá um passo a mais e ele faz uma oração do versículo 3 até o versículo 9. E nessa oração, primeiramente do versículo 3 ao versículo 5, nós temos Pedro orando, bendizendo a Deus, exatamente porque ele fizera isso. Ele regenerou aqueles a quem ele elegeu, para que estes recebessem uma herança espiritual. Então veja o vínculo. Aqueles que são eleitos para ser santos, são eleitos para serem obedientes, mas eles foram, porque são eleitos regenerados para receber algo. O para é constante nesse texto. Há sempre uma finalidade para o crente, há sempre um propósito para mim e para você. Eu fui eleito para ser santo, eu fui eleito para a obediência, mas nesse ato da eleição, posteriormente Deus também me regenerou, e eu fui regenerado
para receber uma herança. Eu sou um filho de Deus, então uma herança celestial me está guardada, visto que eu fui regenerado pelo Espírito. E Pedro está bendizendo a Deus por isso, mas ele vai além. E ele diz então, ainda nessa oração, que essa verdade, que verdade? A de que eu fui regenerado para receber uma herança celestial, essa verdade deve ser motivo de alegria para mim e para você. Nós devemos nos alegrar nisso, veja aí depois o versículo 6. Pois bem, essa alegria é apenas para momentos de tranquilidade? Não. Se você olhar ainda para essa oração, você vai perceber que a despeito das provações, dos sofrimentos, das tribulações, eu e você devemos estar alegres. Qual é a mais famosa exortação apostólica relativa à alegria? Alegrai-vos no Senhor. Não importa a circunstância, alegre-se em Cristo. E a razão é por algo muito além do sofrimento. Nenhum sofrimento, diz Paulo, pode se comparar ao que receberemos no porvir. Vocês têm uma herança celestial. Vocês têm um bendito galardão que lhes está preservado. Portanto, se alegrem neste fato a despeito das provações. Mas essas provações têm um propósito. Se você olhar para o versículo 7, você vai observar que a provação tem um objetivo exatamente de testar a fé. E na medida em que o cristão passa pela provação e é aprovado, como diria Tiago, o cristão prova que a sua fé é valiosíssima. Sim, um cristão que sofre, mas se alegra em meio ao sofrimento, sofre, mas diferentemente dos israelitas em Números 13 e 14, mantém-se firme, não murmura, não reclama, mas é firme em Cristo Jesus, ele demonstra que a fé dele é uma fé valiosa. E por isso o versículo 7 ainda é dito que ele glorifica a Deus, e isso vai implicar na salvação final dos crentes. Veja que maravilha. Qual é a principal demonstração de que a minha fé é uma fé genuína? É a demonstração de que mesmo em meio ao sofrimento, eu não abandono a minha fé. Eu mantenho-me firme pela graça de Cristo. Razão pela qual no final eu escutarei primeiramente a doce voz do meu Salvador e escutarei Ele estendendo a sua mão dizendo: foste fiel até a morte, te darei a coroa da vida. E Pedro está bendizendo isso, ele está orando a Deus, bendizendo a Deus, porque essa obra foi uma obra realizada por Deus. Em seguida, do versículo 10 até o versículo 12, Pedro vai falar sobre a salvação. E de maneira muito rápida, Pedro aqui vai mostrar que essa salvação foi profetizada desde o Antigo Testamento. Há uma perfeita união entre antiga e nova aliança. A nova aliança é o clímax, é a culminância daquilo que os profetas pregavam na antiga aliança, razão pela qual, por exemplo, Paulo vai dizer a Timóteo que, embora Timóteo sendo instruído e educado nas sagradas letras de quê? Do Antigo Testamento, ele poderia receber salvação, sabedoria para a salvação em Cristo Jesus. Logo, o Antigo Testamento prega sobre Cristo. Pedro está dizendo, portanto, que esse Cristo foi pregado pelos crentes do Antigo Testamento, particularmente pelos profetas do Antigo Testamento, e em algum momento Pedro vai dizer que esses profetas entenderam que eles profetizavam a respeito de algo no futuro, ou seja, esse Messias vindouro, essa salvação que se revelaria no Messias, não seria nos tempos dos profetas, mas seria num tempo futuro. E por isso mesmo, então, Pedro vai dizer que esses irmãos nossos do passado se conscientizaram de que uma geração futura que veria o Messias, não eles propriamente. Essa é a introdução. A partir do versículo 13, nós temos 3 exortações. A primeira exortação contida nos versículos 13 até 21. Uma exortação quanto a amar a Deus. Ora, veja o arranjo, veja a organização de Pedro. Ele saúda os irmãos por aquilo que eles eram, ele louva a Deus por aquilo que os cristãos eram em Cristo Jesus, e agora ele faz uma exortação com base no fato de que os cristãos foram salvos por Deus. E a exortação, a primeira delas é: ame a Deus.
Se tudo isso vocês passaram, não resta alternativa. Ame a Deus. Mas como deve ser esse amor caracterizado? Primeiramente, no versículo 13, sobriedade. Essa sobriedade tem a ver com entendimento. Um cristão, ele ama a Deus com sobriedade, na medida em que ele tem um entendimento preparado, lança os seus olhos para o futuro, sabendo que a esperança do cristão é a graça, não é o mundo, não é a riqueza, não é a saúde, não é remédio, nada. A esperança do cristão é a graça de Cristo Jesus. Por essa razão, então, nos versículos 14 a 16, Pedro espera que esses cristãos sejam santos, amem a Deus, e como prova do amor de Deus, ou do amor a Deus que vocês têm, sejam santos em todo o procedimento de vocês. Qual é o padrão, qual é o modelo desse procedimento? Pedro vai dizer, o próprio Deus. Deus é o paradigma de vocês. Não procurem no mundo, como a gente viu em Deuteronômio 12, não procurem no mundo padrão de vida. Deus, revelado na Escritura, é o padrão de vida para vocês. E esse padrão de vida deve ser vivenciado por vocês como? Versículo 17, com temor a Deus. Sabem que vocês são pobres pecadores. Sabem que vocês tropeçam e tropeçarão. Sabem que vocês não se manterão firmes 100% das vezes. Vocês cairão. Logo, tenham temor a Deus. E ele encerra essa exortação nos versículos 18 a 21, dizendo que os crentes devem saber que tudo isso foi dado a eles pelo sangue de Cristo. Ou seja, eles não conquistaram isso. Não é por mérito deles, mas Cristo precisou padecer na cruz para que eles pudessem, inclusive, amar a Deus. Não há amor a Deus, já diria o apóstolo João, sem que o indivíduo fosse primeiramente amado por esse Deus. Encerra-se a primeira exortação. Na segunda exortação, versículos 22 a 25, Pedro vai falar sobre a segunda tábua do amor, a segunda tábua da lei, amar ao próximo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, agora, versículos 22 a 25, eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. Veja que o padrão da Escritura sempre é esse. Você foi salvo? Sim, Senhor, fui. Então, ame a Deus. Você ama a Deus? Sim, Senhor, eu amo a Deus. Então, ame ao próximo. Esse amor em particular, chamado aqui no versículo 22 de um amor ardente ao próximo, não um amor hipócrita, não um amor farisaico, não um amor superficial, um amor ardente ao próximo, deve ser exatamente motivado, versículo 23, pela maravilhosa obra da regeneração. Se eu sou um filho de Deus, eu tenho a principal característica deste Deus, amor. Eu primeiro, portanto, amo ao Senhor sobre todas as coisas, mas inevitavelmente eu tenho que amar o próximo. Ele encerra dizendo que há um encadeamento de ideias desse versículo 22 ao 25, basicamente ele vai dizer que o cristão deve amar o próximo, motivado por essa maravilhosa obra da regeneração esta mediante a palavra esta que é eterna. Então veja o vínculo, por que razão você é eterno cristão? Porque a palavra é eterna. E justamente porque a palavra é eterna, ela tem a capacidade de lhe regenerar para a eternidade. E porque você foi regenerado para a eternidade, você tem que amar o próximo. Por que razão? Porque você passará a eternidade com quem? Com o próximo. Então, se eu fui amado por Deus, eu amo a Ele sobre todas as coisas, mas amo ao próximo também. Última exortação, versículos 1 a 8. Última exortação para o nosso estudo em particular, versículos 1 a 8, que é o contexto antecedente aos versículos que eu li inicialmente. Essa exortação, embora sendo uma exortação, ela é dupla. Ela é uma exortação relacionada a despojar-se e a revestir-se. Isto é, o indivíduo deve retirar a roupa velha, suja, e se revestir da roupa limpa. É o processo de santificação que Pedro está dizendo aqui. Veja que essa exortação engloba as outras duas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, e se eu amo ao próximo como a mim mesmo, isso significa dizer que eu estou em processo de santificação, que implica em dizer que eu estou me desvencilhando do velho homem e então me revestindo de uma nova criatura. A cada passo que eu dou, eu cresço em graça, e esse crescimento em graça significa eu abandonar pecados e eu assumir um novo padrão santo de vida.
Em resumo, é isso que Pedro diz, mas como é que ele diz? Isso é o mais fascinante. Ele diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Há poucos dias atrás, eu e Rafael conversávamos. Na verdade, ela fez um áudio para alguém, ela é consultora em amamentação, Rafael, minha esposa, ela fez um áudio para uma das pacientes dela, e eu escutando ela falar, eu lembrei desse texto. E eu fui conversar com ela para tirar essa dúvida, e ela de fato me explicou: um bebê recém-nascido, ele tem um estômago muito pequenininho. E assim como ele enche muito rapidamente na amamentação, ele seca muito rapidamente também, por causa do crescimento da criança. Razão pela qual ele, de tempos em tempos, está chorando, pedindo para tomar leite. E então Pedro usa essa figura, essa analogia, para dizer que assim eu e você devemos ser. Como é que nós estaremos constantemente em um processo de santificação, bebendo constante e diariamente do genuíno leite espiritual, que é o quê? A palavra de Cristo. E ele vai mostrar particularmente como é que eu e você fazemos isso. Primeiramente, no versículo 4, ele vai dizer que isso é feito na medida em que eu e você nos aproximamos de Cristo. E como é que eu e você nos aproximamos de Cristo? Nos aproximando da Escritura, nos aproximando do culto do Senhor, nos aproximando do pão e do vinho. Há vários meios estabelecidos pelo próprio Cristo para que a gente se aproxime dele. E é na medida em que a gente se aproxima dele, nos diz Pedro que nós somos edificados como crentes. Eu serei santificado como um edifício espiritual na medida em que eu me aproximo dele. E Pedro vai dizer: este é o objetivo da minha vida, culto a Cristo continuamente. Se eu estiver lavando louça, se eu estiver nos meus trabalhos fazendo contas, se eu estiver preparando a minha pregação, se eu estiver dirigindo, a minha vida deve ser uma vida de constante culto ao Senhor, que é a preciosidade da minha existência, visto que a minha vida é sustentada por Cristo Jesus. Então, dos versículos 6 a 7, ele vai falar sobre Cristo, a pedra sobre a qual nos sustentamos, razão pela qual nos mantemos de pé. Mas essa mesma pedra que me sustenta e que sustenta você, que é preciosidade para mim e preciosidade para você, para o incrédulo é o quê? Pedra de ofensa. Isto é, aquela pedra que sustenta a minha vida, Cristo. Aquela pedra que sustenta a sua vida, Cristo. Aquela pedra que sustenta a IPM, Cristo. Que é considerada preciosa, visto que ele é tudo em todos, diz as epístolas. Ele é ofensivo ao incrédulo. O incrédulo se ofende de Cristo. Paulo já nos ensinou isso em Corinto, quando disse que para os judeus, os cristãos, a cruz é um escândalo, mas para um gentio é uma ofensa. Por que é uma ofensa para um gentio, Cristo? E particularmente, Paulo está ali em Corinto, perto da região onde supostamente havia muita sabedoria, né, a sabedoria grega do passado. E o que era a sabedoria grega? Era de deuses fortes. As mulheres sabem disso, particularmente quando vem lá o famoso Thor da Marvel, né? Um galego de olho azul, todo trincado. Esse era um deus grego, e essa expressão se tornou, inclusive, usada por mulheres para se referir a um homem belo como este, é um deus grego. A ideia é que deuses gregos eram fortes. Um Deus que morre numa cruz, o que é que um gentio falaria? Isso é ofensivo, eu não preciso de um Deus fraco, eu quero um Deus forte. E então, um Cristo que precisa morrer para dar vida para mim e para você, razão pela qual vemos nisso preciosidade e nos deleitamos nisso e fundamentamos nossa vida nisso, para um gentio não, isso é ofensivo, isso não faz sentido. E aí é onde entra os versículos 9 e 10, os nossos dois versículos. É justamente quando ele conclui dizendo, os incrédulos eles se ofendem de Cristo, para Cristo eles tropeçam em Cristo, enquanto eu e você nos mantemos firmes em Cristo, eles tropeçam em Cristo. Aí ele diz: vós, porém, sois raça eleita. Por que Pedro faz isso, irmãos? Ele faz isso para mostrar que o meu consolo e o seu consolo é exatamente o fato
de que aquilo que somos, ou deveríamos ser, só faz sentido em Cristo Jesus. Eu não sou o que sou porque sou rico. Eu não sou o que sou porque sou o melhor aluno na escola ou na faculdade. A minha verdadeira identidade não jaz no meu sobrenome, na minha descendência ou ascendência. O verdadeiro eu jaz em quê? Em Cristo Jesus. Ele é a minha preciosidade. Ele é o que dá sentido ao meu eu. E é por essa razão, então, irmãos, que eu quero dividir rapidamente a explicação desses 2 versículos da seguinte maneira. Eu quero mostrar primeiramente o que é que um cristão é, o que é que você é. Depois eu quero mostrar para que um cristão existe, para que você existe. Então, rapidamente, vejamos primeiramente exatamente o porquê, ou o que você é. Veja aí no versículo 9, tão conhecido, que diz, você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Versículo 10, você antes não era povo, mas agora é povo de Deus. Você antes não havia alcançado misericórdia, mas agora alcançou misericórdia. Então, após toda essa trajetória que Pedro havia feito até o versículo 8, após dizer quem eram os descrentes, gente que odiava Cristo e que por essa razão se ofendia de Cristo, a razão pela qual também tropeçavam em Cristo, enquanto eu e você somos salvos em Cristo, os incrédulos tropeçam em Cristo e vão de mal a pior. Inclusive, depois de dizer por que os incrédulos eram o que eram, você vai ler, por exemplo, em casa o versículo 8, e você vai dizer que isso foi determinado por Deus, o incrédulo é o que é, por vontade soberana de Deus. O apóstolo passa a dizer então o que um cristão é e por que ele é o que é. Primeiramente ele diz o que um cristão é. Você, cristão, é primeiramente, diz ele, raça eleita. Qual é o significado dessa expressão? De maneira muito simples, diferentemente dos incrédulos que foram rejeitados, os cristãos não, foram recebidos. Diferentemente dos incrédulos com os quais Deus não quer se relacionar, razão pela qual há uma expressão bíblica para aqueles que se aproximam de Deus e que não são eleitos, né, os hipócritas, e o próprio Deus dirá, eu nunca vos conheci. O crente não, há um conhecimento íntimo entre Deus e aquele indivíduo salvo. Nesse ponto, portanto, você precisa perceber que é do decreto da predestinação, ou da eleição que Pedro está dizendo. Vocês são o que são por uma razão, vocês foram eleitos. Vocês não são o que são porque se esforçaram. Vocês não são o que são porque por alguma obra Deus foi lá e escreveu o livro, alguma obra de vocês, Deus foi lá e escreveu o nome de vocês no livro da vida, não. O que Pedro está dizendo é que o Senhor Deus, Ele antes da fundação do mundo, antes da sua existência, Ele simplesmente decidiu eleger você à salvação. Os cristãos encontram, em primeiro lugar, a explicação primária da sua identidade no fato de que eles são eleitos. Eles foram, antes da fundação do mundo, escolhidos para serem amados por Deus. Assim como os homens e, obviamente, também as mulheres, em algum momento decidiram, eu amarei fulano de tal e com ele me casarei, e assim é feito também pelas mulheres. É algo parecido com isso, e não é à toa que a própria Escritura fala que o nosso relacionamento com mulher, ou no caso de mulheres com homem, se lança à luz o relacionamento também de Cristo com a igreja, ou de Deus com o seu povo. Por essa razão, assim como eu conheço intimamente Rafaele, Deus me conhece intimamente, mas diferentemente do que eu fiz por Rafaele, pois eu dei um passo até ela e ela deu um passo até mim, no quesito salvação não, tudo foi feito por Deus. Ele me elegeu antes da fundação do mundo. Eu sequer existia e Ele disse, eu escolherei Alci. E isso foi consumado na cruz, quando o próprio Cristo tinha o meu nome e o seu nome em meio à crucificação. Então, em primeiro lugar, você e eu somos um povo eleito. Perceba que o que está saltando aqui das Escrituras é
a sua identidade jaz no fato de que mesmo antes de você existir, Deus decidiu amar você sem você merecer. Em segundo lugar, você é, segundo as Escrituras, um sacerdócio real. Se raça eleita tem a ver com eleição, predestinação, sacerdócio real tem a ver com salvação e reinado, meu e seu. Como você sabe, nós já reinamos e ainda mais reinaremos com Cristo. Pedro, aqui agora, está na verdade apontando para duas verdades sublimes. Se ele fala que somos sacerdócio real, ele une o ofício do sacerdote e o ofício do rei, dizendo que eu e você somos de algum modo sacerdotes e reis. É isso que significa sacerdócio real. Ou seja, em primeiro lugar, um cristão é em certo sentido sacerdote, pois na qualidade de sacerdote, ele tem acesso a Deus sem precisar de um mediador, senão o próprio Cristo. Vocês não precisam vir até o pastor Aguinaldo ou um presbítero dessa igreja, oferecer sacrifícios para ser aceito por Deus. Vocês têm acesso livre ao Senhor. E particularmente, por que isso aconteceu? Eu amo essa verdade, eu preciso mencioná-la. Ora, quando Cristo morre, o que é que se rasga? O véu. E depois se atente ao fato de que uma outra coisa se rasga em Marcos. Se você vai lá para o capítulo 1 e vê Jesus sendo batizado, você vai ver o Espírito em forma de pomba vindo sobre Cristo. E antes disso acontecer, é dito que o mesmo verbo usado para o véu se rasgar é usado ali para o céu se rasgar e o Espírito vir sobre Cristo. A ideia, portanto, é que quando o véu rasgou, não é que eu e você temos acesso ao Senhor. Ele está no lugar inacessível. É exatamente o contrário. Ele sai do lugar inacessível e vem até mim e até você. Perceba que isso se cumprir em Cristo. Se você não se lembra, Jacó teve uma visão das escadas, né, da escada, onde terra e céu estão unidos, e a ideia era uma profecia, um dia céu e terra de fato se unirão, porque seres celestiais descerão até a terra, e seres terrenos subirão até o céu. Isso aconteceu. Cristo desceu até a terra, a fim de que o quê? Eu e você habitássemos onde? No céu. Então observe que o véu se rasga, não exatamente para que eu entre no Santo dos Santos, mas o véu se rasga porque Cristo ou Deus sai do Santo dos Santos para ter íntima comunhão comigo e com você. É isso que significa Paulo dizendo posteriormente, relativo a um outro ponto, da barreira da inimizade que cai. Hoje não há mais inimizade entre você e Deus, razão, e por que razão? Porque Cristo morreu na cruz. Hoje você é um sacerdote no aspecto de que você pode orar sem mediador, a não ser Cristo, de que você pode cultuar sem mediador, a não ser Cristo, de que você tem acesso ao Senhor, a não ser por Cristo. Mas você é um rei também, você é de linhagem real. Você é um sacerdócio real, isto é, visto que você foi feito um filho ou uma filha de Deus, você agora foi elevado de posição. Você era um escravo do diabo. Você era, por assim dizer, alguém semelhante ao porco que estava na lama, mas você amava estar na lama, espiritualmente falando. Mas como diz o próprio Cristo em Mateus, não, ele invade o castelo do valente, ele tira você das garras do diabo, ele salva você e você é transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Você não é meramente sacerdote nesse aspecto que eu expliquei, você é rei, ou você é da linhagem real, você é um príncipe e uma princesa, você é parte da família de Deus. O grande mediador, ele salvou você, e porque salvou você, agora você participa da família real, sendo um príncipe ou uma princesa do Senhor. Isso que significa ser sacerdote, ser sacerdócio real. Você tanto tem acesso a Deus, mas do que isso, você é um filho de Deus, filho da corte real e celestial do Senhor. Mais do que isso, ele diz também, você é nação santa. Essa é a conclusão inevitável das verdades anteriores. Se você foi eleito e colocado numa posição de alguém que tem livre acesso ao Senhor, porque é da família de Deus, você precisa estar em um constante processo de santificação. Você é nação santa.
A maior distinção entre crente e incrédulo é essa. Eles amam a impureza, você deve amar a pureza. Eles amam a vida imoral, você ama a moralidade da Escritura. Eles odeiam qualquer tipo de santidade, você deve amar a santidade. Ser parte dessa nação santa implica em que você foi separado do mundo. Você não é mais pertencente àqueles que estavam no passado se refestelando no pecado, não. Você agora foi cortado do mundo, foi consagrado a Deus e agora deve viver em um sentido moral para a glória e para a honra de Deus. Deus é santo, você deve ser santo. Deus é moralmente reto, você deve ser moralmente reto. Deus é sem mácula nenhuma, você deve lutar para não ter mácula na sua vida. Como você é parte da família de Deus, você deve parecer com aquele que é o patriarca desta família, o próprio Deus, e o seu filho unigênito, que é o seu irmão mais velho. A sua vida deve ser santa, porque Pai, Filho e Espírito Santo são santos. Esse privilégio aponta, querido irmão, para aquilo que você certamente deseja alcançar em definitivo, mas não alcança. Pense nos seus pecados e pense o quanto você odeia esses pecados. Pense que você, se pudesse fazer como no filme Matrix e tomar uma pílula, você tomaria e nunca mais pecaria, correto? Você odeia os seus pecados. Pois bem, se isso é uma característica da sua vida, é exatamente porque você é parte dessa nação santa. Você tem vivido para a glória de Deus. Você é um crente que tem recebido do Espírito Santo atuação espiritual, você tem ganhado robustez espiritual, cada vez mais você abandona pecados, você tem vitórias espirituais para a honra e para a glória de Deus. É isso que se espera de um cristão. Um cristão é, em termos de identidade, primeiramente, eleito antes da fundação do mundo. Em termos de salvação, ele tem livre acesso a Deus, ele é da família real, mas ele também é santo. As pessoas devem olhar para um cristão e dizer: eis aí um israelita em quem não há dolo algum, um homem que de fato vive para a honra e para a glória de Deus. Por fim, ele diz que você é também povo de propriedade exclusiva de Deus. Finalmente, Pedro então diz que você, por ter sido comprado por um valiosíssimo preço, é exclusivamente de Deus. Você não pode ter um pé no pecado e um pé numa vida de santidade. A implicação, portanto, natural de você é povo de propriedade exclusiva de Deus é que você deve ter esse senso de pertencimento. Você não pertence a si próprio. Você não pertence a ninguém senão ao próprio Deus. E é na medida em que você tem esse senso de pertencimento e de identidade que você atinge o patamar de vida para o qual você foi salvo. Você foi salvo para que todos percebam que Alci não pertence a Rafael, que Alci não pertence a Diogo e Lívia, que Alci não pertence a nada senão exclusivamente a Deus. E vivendo exclusivamente para Deus, ele foi posto na vida de Rafael para servi-la, na vida de Diogo e Lívia para servi-la, agora na vida da Igreja Presbiteriana do Jockey para servi-la. O ponto é, pertencendo a Deus, fomos postos na condição em que o próprio Cristo foi posto, visto que ele veio para nos servir, agora como propriedade exclusiva de Deus, servirmos também ao próximo. Mas isso também implica em dizer que já que pertencemos a Deus, ele cuida de mim, de você, ele nos protege, ele nos provê e nada nos falta, visto que ele nos salvou. O ponto é, não somos deste mundo, somos do dono de todo ouro e de toda prata, não somos do inferno, somos daquele que é dono do céu, do mais alto céu. Logo, tudo aquilo que tem a ver comigo e com você deve passar por esse senso de que pertencemos exclusivamente ao Senhor. Essas expressões, irmãos, então, fazem vínculo entre o que você é e como você deve viver. Mas Pedro dá um passo a mais. No versículo 10, ele faz uma comparação entre aquilo que você era no passado e aquilo que você é no presente. Ele diz que no passado você não era povo, mas agora você é povo de Deus. No passado você não tinha alcançado misericórdia,
mas agora alcançou misericórdia. Então você não é mais um não povo. Se lembra lá da profecia de Oséias. Você agora é parte do povo de Deus. Anteriormente à salvação, você não tinha esse senso de pertencimento. Agora você tem, você é parte do povo de Deus. Antigamente era adequado você dizer quem eu sou, para onde eu estou indo. Agora não, agora você é parte daqueles que são família de Deus. Esse senso de pertencimento é por uma razão. No passado, Deus não tinha olhos misericordiosos para você, agora Ele tem. Agora Ele trata você com bondade, com compaixão. Ele não faz vistas grossas ao seu pecado, mas Ele é compassivo e misericordioso com você. Irmãos, antes de então mostrar o propósito para o qual você passou por tudo isso, deixe-me tirar algumas rápidas aplicações. Em primeiro lugar, esse texto deve acender fortemente o seu amor por Deus, por uma coisa muito simples. Aqui Pedro ressaltou dois maravilhosos atributos do Senhor. Ele destacou primeiramente o atributo da soberania de Deus. Esse atributo da soberania de Deus pode ser visto na medida em que Pedro fala que é Deus quem dá destino à vida humana. Ele dá destino à vida daqueles que vão para o céu e daqueles que vão para o inferno. Ele dá destino à vida daqueles que serão salvos e aqueles que infelizmente não serão salvos. Isso deve fazer você bendizer a Deus. Ora, você tem senso quanto a isso, você tem essa consciência, você olha para o lado, ou talvez você more em um condomínio e você conclui, quantos ali não servem a Deus? Quantos ali não concebem que há um Deus soberano sobre o qual a existência depende dele? Você tem essa convicção. O Espírito Santo, pela Escritura, revelou isso a você. Isso deve ser fator de amor, de amar mais a Deus. Ora, verdades ignoradas, e por que ignoradas? Ignoradas por uma razão, ignoradas porque não foram reveladas a Ele, você conhece. E você conhece, apesar de você ser um pecador tanto quanto esses que não conhecem. Isso deve fazer você bendizer a Deus. É graça você olhar para a Escritura e você crer, de fato, há um Deus soberano, que destinou, por exemplo, Alci à vida eterna, mas não destinou fulano à vida eterna. Mas, em segundo lugar, observe que também esse Deus é destacado aqui por Pedro como um Deus misericordioso. E essa misericórdia pode ser ressaltada exatamente porque Ele alcançou você, um pobre pecador. Se Ele é soberano, isso deve encher o seu coração de amor, porque em sua soberania Ele decidiu salvar você, a misericórdia dele não diferentemente. Qual é a analogia que um dos profetas usa para se referir ao povo de Deus? Um aborto, né? Estava lá Deus passando e havia um aborto ignorado e no chão ali prestes a morrer. Deus vai lá, dá vida, salva, regenera e aquele indivíduo se torna povo de Deus. Assim era você. Deus olhou para você com olhos compassivos. Deus olhou para você com olhos misericordiosos. Apesar dos seus pecados, apesar de quem você era, apesar da sua condição miserável, Deus se compadeceu de você. Então, soberania de Deus, misericórdia de Deus, devem ser dois atributos que devem fazer você amar ainda mais ao Senhor. Em segundo lugar, o que você de fato é, uma pessoa salva, raça eleita, sacerdócio real, etc., o que você de fato deve fazer você bendizer a esse Deus soberano e misericordioso, porque se Ele fez isso em seu favor, Ele demonstrou amor a um pobre pecador. Você deveria ter sido abandonado por Deus. Você deveria ter sido ignorado pelo Senhor, mas Ele decidiu olhar para você com olhos de amor. E foram exatamente esses olhos maravilhosos de amor que transformaram você. E transformaram você de quê? De uma raça de serpente em uma raça eleita. Que transformou você de um sacerdote do pecado em um sacerdote real, que governa e governará com Ele. Que transformou você de uma nação corrupta e imoral em uma nação santa, que transformou você como alguém de propriedade exclusiva do diabo, escravo das paixões,
escravos da carne, em alguém que agora é de propriedade exclusiva de Deus. Cuidado, protegido, sustentado por Deus. Isso deve fazer você bendizer a Deus. Não é por outro motivo que Pedro praticamente começa essa epístola bendizendo a Deus. Ele tem senso de que ele foi amado profundamente e agora ele quer ensinar esse público sofredor que não importa o sofrimento que eles estejam passando, apesar do sofrimento, eles ainda são amados por Deus. Por fim, em terceiro lugar, obviamente, tudo isso significa dizer que você deve viver à altura daquilo que você é. O que você é? Você já viu o que você é. Mas deixe-me resumir, de fato, em 2 palavrinhas. Como esses irmãos, você é um forasteiro. Você está em terra estranha. Você não pertence a essa existência. Portanto, você é um peregrino. Você já saiu da cidade celestial quando creu, se de fato você creu, senão você continua lá. Mas se creu, você já saiu da cidade da destruição, e se encaminha para a cidade dos céus. Aquela que era também a esperança de Abraão, a Jerusalém, cujo Deus é o arquiteto e edificador. Essa é a sua pátria. É a ela que você pertence, é para lá que os seus olhos devem estar voltados. Seus sentimentos devem pulsar por causa dela, seus pensamentos devem ser pensamentos celestiais, suas aspirações devem ser aspirações celestiais. E grande parte dos seus problemas tem a ver exatamente porque você pensa muito na terra, ama muito as coisas desta existência, tem os seus pés se enraizando nisso aqui. Você ama as paixões desta vida. Você ama as riquezas que esta vida pode oferecer a você. Você tem prazer pelas coisas que essa dimensão, deixe-me dizer aqui, tem a oferecer a você. Todos os seus problemas têm a ver que o seu coração está demais na terra. O seu coração ainda está muito escravizado a isso aqui. Seja a sua ansiedade, seja o seu medo das coisas que acontecerão amanhã ou depois de amanhã, seja se o seu filho vai ser ou não vai ser salvo, ou se você vai ter contas para pagar no final, dinheiro para pagar as contas no final do mês, seja você que ainda não se casou, terei um marido, terei uma esposa, ou mesmo não tem filhos, terei um filho, Deus há de me dar um herdeiro, não importa. Todos os problemas que você tem a ver com o fato de que você ama demais isso aqui, amando pouco a cidade celestial. Mas perceba, você não é alguém que pertence a esta existência. E essa é a razão pela qual a sua identidade deveria influenciar a sua caminhada aqui na terra. Mas isso depende do fato de você meditar no propósito para o qual você foi criado. E aqui eu serei breve, versículo 9 diz assim, parte do versículo 9, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, tendo dito o que os cristãos eram, e porque eram aquilo que eles eram, agora Pedro fala sobre o propósito para o qual os cristãos foram amados, salvos, etc. E de acordo com o apóstolo, o propósito tem a ver exatamente com a transformação causada pela salvação. Eles foram eleitos para serem santos, isto é, eleitos para obediência, de modo que eles foram retirados das trevas para a luz, foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, saíram da escuridão espiritual para a condição de iluminados, isto é, foram salvos. Um cristão é alguém que foi salvo, ainda que hajam os falsos cristãos, um cristão verdadeiro é alguém salvo em Cristo Jesus, e a salvação é uma profunda e uma radical transformação causada por Deus naquela pessoa que ele de fato salva. Isso deve ser visível, isso deve ser tangível. Essa transformação precisa ser perceptível. Eu não posso ser um cristão salvo sem ter minha vida passada por transformação. Se eu vou, obviamente, para seja qual prática eu vá,
eu de fato me relaciono com aquilo e sou transformado por aquilo, seja uma academia, seja uma universidade, seja uma filosofia qual seja. Se eu entro de cabeça e coração naquilo, aquilo me transforma. Não pode ser diferente com a salvação. Se eu fui eleito, eu em algum momento serei salvo. E se eu sou salvo, eu serei, já fui transformado, mas eu também fui colocado num processo de transformação contínua. E o que Pedro aqui está dizendo então, é que cada indivíduo foi salvo com um fim. Que fim? Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. O verbo proclamar aqui você conhece muito bem, tem a ver exatamente com pregar. Pedro está dizendo exatamente isso. Um cristão que foi salvo, ele prega, ele fala, ele grita, ele faz Cristo conhecido. Se ele foi alvo de tamanho amor, ele quer fazer esse amor conhecido. Se ele foi alvo de tamanha graça e misericórdia, ele quer que esse Deus gracioso e misericordioso seja conhecido. Ele faz do seu objetivo esse. E isso não é incomum para mim e para você. Ora, não é exatamente isso que nós fazemos na famosa discussão boba de futebol? Ninguém vai me convencer que o São Paulo não é o melhor time do mundo. E eu tenho muito argumento para apresentar a você. E eu faço questão de que você seja São Paulino como eu sou. Tanto é que eu já tenho 2 São Paulinos lá em casa, Diogo e Lívia. E já os disse, não ousem ser outra coisa. Do contrário, vocês não terão a minha herança, embora não vá ser muita coisa. O ponto é, aquilo que somos, queremos que os outros sejam também. Se eu tenho uma prática esportiva, eu digo, faça essa prática esportiva. Se eu torço para aquele time, eu quero que os outros torçam para aquele time. Se eu compro um carro, eu faço propaganda daquele carro para que os outros tenham aquele carro. O ponto, portanto, é se eu sou um cristão, salvo em Cristo Jesus, amado como fui amado, alvo de sua graça e misericórdia como fui, alvo da sua compaixão como fui, eu preciso proclamar isso. Eu preciso que os outros necessariamente conheçam esse meu Deus. Eu fui colocado neste mundo para tornar este Cristo famoso. Mas vejam bem, isso não tem a ver apenas com um pregar literal, como eu estou fazendo aqui. Não é esse exatamente o objetivo de Pedro. Precisa abrir a boca e estar o tempo todo como aquele cristão chato, dizendo, vá para a igreja, coisa desse tipo. Não. Esse proclamar aqui tem muito mais a ver com conduzir-se moralmente de tal modo que as virtudes santas de Deus sejam vistas na sua vida, a fim de que você proclame as virtudes. Como é que eu proclamo virtude? Muito mais falando ou muito mais agindo? Agindo. Então, um modo oficial, essencial, pelo qual Pedro está dizendo, você é algo. E você é algo por causa disso, que Deus fez isso com você. Agora, torne isso conhecido, torne este Deus conhecido. Como? Proclamando as virtudes morais dele. Falando então que ele é bom, falando então que ele é misericordioso, não. Sendo igual a Deus. E é na medida em que você vive como Deus de fato é que você proclama as virtudes do seu Deus. Calvino, comentando sobre esse texto, queridos, diz que essa atitude a qual Pedro menciona é tanto, de algum modo, um pregar através da língua, mas ele diz também, quanto pregar através da conduta diária. Pedro está, portanto, estabelecendo aqui para você o objetivo da sua vida, mostrar Deus através da sua conduta diária. A virtuosa conduta moral do seu dia a dia deve ser uma contínua pregação sobre o quanto o seu Deus é virtuoso. E vejam bem, eu uso aqui Douglas Wilson para fazer essa analogia. Nós fazemos isso de algum modo.
É isso que deve me espantar e lhe espantar. O tempo todo nós estamos pregando sobre Cristo. Douglas Wilson fala isso sobre o casamento, eu aplico na sua vida. Você o tempo todo está, se você é um crente e se um público sabe que você é um crente, você está pregando sobre Cristo. Ou um Cristo falso, ou um Cristo verdadeiro. Mas pregando sobre Cristo, você está. Então esse é o ponto que você deve fixar na sua mente. O seu Deus é virtuoso? Sim. Na verdade, todas as virtudes dependem dele. Ele é o próprio detentor das virtudes. Ele é, me permita dizer dessa maneira, ele é as virtudes. Mas ele salvou você. E ele imprimiu em você a própria identidade dele através do Espírito Santo. Está imprimindo, para bem da verdade. E como é que você, então, proclama isso? Vivendo a sua vida semelhantemente a como Cristo viveu. Então, a sua vida deve ser caracterizada por uma vida de santidade, de amor, de justiça, de misericórdia, de compaixão, de graça. E pense em todas as outras santas virtudes, santos atributos de Deus. A sua vida deve proclamar diariamente isso, de modo que as pessoas olhando para você digam: eu quero conhecer a esse Deus virtuoso. E nesse caso, não seria então injustiça colocar da seguinte maneira, para eu encerrar com 3 aplicações rápidas. Assim como Deus é reto, puro e santo, você deve ser reto, puro e santo. Assim como Deus é irado contra o pecado e se indigna contra qualquer iniquidade, você deve também ter a sua ira despertada quando você vê pecado, quando você vê amor da igreja ao pecado. Assim como Deus é amoroso, misericordioso, gracioso, você deve ser alguém detentor dessas belas e atraentes qualidades divinas. As virtudes que qualificam ao seu Deus devem se fazer presente na sua vida. Então, aplicando isso de maneira bem simples, irmãos, em primeiro lugar, já que esse era um público sofredor, deixe-me tirar uma aplicação sobre o sofrimento. O seu sofrimento, seja lá qual for, não pode ser uma justificativa para o pecado. Muitos usam a desculpa do sofrimento para justificar o seu pecado. Eu sofri isso e por isso eu pequei assim. Meu esposo e minha esposa é assim e por isso eu falei assim ou falei isso. Veja, essa carta é escrita exatamente para cristãos sofrendo terríveis sofrimentos que você nunca sofreu. Gente perseguida, gente que precisou abandonar suas casas, gente que precisou fugir talvez só com uma muda de roupa, gente que estava correndo risco de ser como alguns apóstolos defenestrados, né, jogados de uma grande altura, porque não negaram a Cristo, ou crucificados da cabeça. Era gente sofredora. E para eles, Pedro diz assim: vocês precisam ser santos em meio ao sofrimento. Então não há desculpa para você pecar simplesmente porque você está sofrendo. E eu pergunto para você, querido irmão, como você tem sofrido? Quando você sofre, seja lá qual o sofrimento que você sofre, a sua identidade é influenciadora da sua conduta em meio ao sofrimento? Deveria ser. Em segundo lugar, esse texto deve ensinar você também que ninguém pode se dizer um eleito, um salvo, se a vida dele não reflete exatamente a santidade de Deus. Isto é, você não pode se dizer um salvo se as virtudes do Salvador não se refletem na sua vida. Não importa se você vai comer pão e vinho daqui a pouco. Você não pode dizer que é um salvo se as virtudes de Cristo não se vêem em você, na sua fala, na sua conduta, no seu casamento, no seu trabalho, no trânsito, e eu estou pregando isso para mim mesmo, não importa. Você precisa ser alguém que evidencia que é uma pessoa salva. A sua vida deve pregar a respeito da sua condição espiritual. Então não se engane, porque você é batizado, você diz eu sou salvo. Não, é necessário evidência palatável, evidência visível, física, com base nas virtudes do seu Salvador. Terceiro lugar, sua vida deve ser uma constante pregação a respeito de quem você serve.
As pessoas devem saber que você serve a um Deus virtuoso olhando para você. Então eu pergunto exatamente aquilo que eu já perguntei. O que a sua vida tem falado sobre quem Deus é? Que Ele é um Deus amoroso ou um Deus ranzinza? Que Ele é um Deus simpático ou um Deus antipático? Que Ele é um Deus que morreu de braços abertos ou um Deus que morreu de braços cruzados? O que a sua vida tem proclamado a respeito de Deus? Perceba, as pessoas serão ou não serão atraídas também a partir daquilo que a sua vida prega a respeito do seu Deus. Talvez você nem saiba, mas um dia talvez você vai saber que você afastou pessoas de Cristo por uma simples razão: você não pareceu com Cristo. E então as pessoas se afastaram de você com medo daquilo que você dizia ser um servo de Cristo. E eles disseram: mas esse Cristo eu não quero servir. Por fim, diante disso tudo, a pergunta que não pode deixar de ser feita é: você realmente é um crente em Cristo Jesus? O título e subtítulo proposto pelo pastor Aguinaldo foi, se eu estiver enganado, o pastor me corrija: restaurando a minha vocação, uma perspectiva de quem somos e para o que Deus nos escolheu para sermos aquilo que somos. Pois bem, eu dividi isso em 3 pequenas partes. Você já viu o que você é. Hoje, e você está vendo nas meditações aqui, você já viu o que você é. Você é uma raça eleita, você é um sacerdócio real, você é uma nação santa, você é um povo de propriedade exclusiva de Deus, você é povo de Deus, você é alguém que alcançou misericórdia graciosa de Deus. Isso é o que você é. Isso é o que descreve você. É isso que você poderia colocar em formulários que perguntam: quem é você? E você diz: eu sou isso. Isso é o que, de fato, identifica você. Eu pergunto: você está em comunhão com Deus? Você, de fato, vive a realidade de que você é parte da família de Deus? Você realmente pertence a Deus e demonstra isso diariamente como alguém que comunga com o Senhor, tem comunhão com o Senhor, dia a dia busca a face do Deus de Jacó? Ou você tem dúvidas quanto a isso? Se sim, vamos para a segunda parte. Você viu também para o que Deus escolheu você. Deus escolheu você para que com a sua vida você pregue as virtudes daquele que salvou você. Isso é real em sua vida? Você tem vivido à altura da sua salvação? As pessoas olham para você e identificam: ali é um cristão. As pessoas conseguem olhar para você e, como no passado acontecia mais, acredito eu fortemente, dizer: eu vou para a igreja porque se esse indivíduo serve a um Cristo como ele de fato é, então eu quero conhecer esse Cristo. As virtudes de Cristo são notórias em você, seus pensamentos, sentimentos, palavras, conduta refletem Cristo. Se sim, eu preciso dizer e concluir que há 2 possibilidades, e eu encerro com isso. Se você não tem vivido desse modo, em primeiro lugar, você pode não ser um crente, mas um incrédulo. Arrependa-se, creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não é vergonhoso já ser batizado, não é vergonhoso comer do pão e do vinho por anos e finalmente dizer: eu não era crente. E se arrepender e mudar de vida. Isso vai implicar, em definitivo, na sua salvação. Lembre-se do que o próprio Deus falou a gente crescida no Evangelho da Antiga Aliança, quando Ele disse: se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Você acha que está escutando a voz de Deus hoje pela palavra? Então não endureça o seu coração. Arrependa-se, creia. A graça e perdão em Cristo garantidas para você se você se arrepender. Então, se você não vive isso, essa é a primeira possibilidade: você não é um crente. Mas há uma segunda possibilidade: você é um crente não santificado. Você não tem vivido à altura do seu chamado. As Escrituras dizem que os céus festejam quando uma ovelha errante se arrepende e volta para o seu rebanho. Essa é a hora, querido irmão. Viva aquilo para o que Cristo morreu na cruz por você. Viva a altura da sua verdadeira identidade, que é uma vida de santidade ao Senhor. Por fim, se lembre que para todos nós, seja para um incrédulo ou para um crente, para todos nós,
O nosso Salvador é conhecido por aquela passagem que diz que ele não veio para esmagar a cana quebrada. Ele não veio para apagar o pavio que fumega. Ele não veio para desanimar você, exatamente o contrário, para animar você. É por essa razão que quase que no final da epístola aos Hebreus, o autor aos Hebreus diz assim: restabeleçam os joelhos trôpegos, animem as mãos desanimadas. Cristo, e somente Cristo, é aquilo que pode proporcionar a você senso de identidade, razão para a sua existência, coisas essas que irão guiar a sua peregrinação até a cidade celestial. Deus nos abençoe. Amém. Nosso Deus, obrigado pela sua palavra, que o Senhor receba nossa gratidão pela grande e magnífica obra feita pelo Senhor às nossas vidas, e que no nome de Cristo e para a honra de Cristo, nós o glorifiquemos, nós sejamos fiéis, nós sejamos homens e mulheres santos, santas, a fim de que com a nossa santidade proclamemos quem é o nosso Deus, e assim vivamos de fato para a glória dele, na medida em que vivemos aquilo que de fato somos e para que realmente fomos feitos salvos em Cristo Jesus. É assim que te oramos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei do que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou mal e os dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final.
Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa me